prazer estar aqui com vocês, um desafio também. E quero agradecer o convite, não sei se estou à altura, né? Depois de encontros tão maravilhosos com o Ailton Krenak, né? O Dr. Paulo Tavares, eu quero trazer, talvez não respostas para a pergunta que vocês fizeram, porque eu acho que essa pergunta é muito profunda e exige um longo trabalho interior. Mas eu queria, pelo menos, talvez apontar alguns caminhos para vocês pensarem, né, sobre essa pergunta, que é como reconhecer, né, esse dragão. Né? E aí eu gostaria de começar aonde a gente pode se referir, né, como texto no Apocalipse de João, que é onde se fala então da luta de Miguel ou Micael com o dragão. E essa é a última parte do Novo Testamento, é o final do Novo Testamento, né? Não sei se todos aqui já puderam ler, mas é interessante. Esse Apocalipse de João traz muitas imagens muito impressionantes, assim, e traz então esse relato curto da luta de Micael no céu e seus seguidores e seus anjos, ele fala, Micael e seus anjos, com o dragão e seus anjos. Então a gente percebe que existe não um dragão, mas vários, né? E não um Micael, mas vários seres micaélicos. Então a gente pode imaginar que esses seres tomam diversas facetas. E às vezes eles nos enganam também, né? Eles se apresentam como belos seres e na verdade não são tão belos assim, né? A gente pode se enganar com esse ser do dragão, né? E no próprio Apocalipse ele se refere à vinda desse dragão para a terra. E quando esse dragão vem para a terra, então ele está em contato com os seres humanos e ele participa da vida dos seres humanos. E aí ele fala que esse dragão então veio para a terra com os seus anjos. Então é algo que a gente se pergunta, né? Isso começa no céu, essa luta, esses seres micaélicos então lançam, né, esse ser animalesco, a gente pode pensar assim, na terra, né? E esse dragão, ele é uma mística assim, de várias culturas, ele não é só cristão, ele não é só referido na Bíblia, né? Ele é referido no Oriente de várias formas, né? Então é como uma imagem, um arquétipo, né? Que a gente tem sobre o mal, a gente pode dizer assim, ou sobre o erro, né? Porque quando a gente fala mal, às vezes a tendência é achar que o mal é um mal absoluto, mas o mal ele tem várias facetas, né? E uma delas é o erro. Isso também é, de certa forma, um mal. Outra faceta é a doença, né? O mal que me acomete. Né? Assim, a gente também pode falar assim, em vez da doença, o mal, né? Que eu estou sofrendo, né? Então, a doença também é um mal, né? E eu achei muito corajosa essa pergunta de vocês, porque o caminho dentro da antroposofia é um caminho através do mal, através da escuridão, a gente pode dizer assim. Mas através dessa escuridão a gente pode encontrar uma luz, né? E esse caminho, inicialmente, ele se mostra como uma treva muito profunda, né?
porque o mundo espiritual, ele não tem essa beleza, essa abundância de cores e de seres, como tem no mundo físico. Lá existe outros seres, outras cores, mas como inicialmente a gente precisa se preparar para ver esses outros seres e essas outras cores, inicialmente ele se apresenta para a gente como treva, como escuridão. Tá? Então, quando a gente quer adentrar esse caminho, né, de reconhecer esse dragão, a gente precisa encarar essa escuridão, né, em busca de uma luz. Né? A gente pode levar uma velinha que nos ilumine nesse caminho. Tá? E aí, também lá no Apocalipse, ele se refere, o João, né, que é quem redigiu o Apocalipse, ele se refere à serpente, a antiga serpente. Então, é interessante porque a antiga serpente é aquela serpente que tentou Eva e Adão, né? Então, ele remete lá no final do Novo Testamento ao primeiro passo do primeiro, que é o Gênesis, né? Do Antigo Testamento. Então, é como se esse dragão ele perpassasse toda a história, né? Até chegar no futuro, que é, então, esse relato desse Apocalipse, né? E essa antiga serpente, então, é dita no Apocalipse, que é o dragão. Então, existe um parentesco, digamos assim, dessa antiga serpente. E o que essa serpente fez, então? O ser humano, ele vivia num mundo paradisíaco, não era assim? No paraíso. Ele era puro. Não conhecia o bem e o mal. E a serpente ofereceu, então, o fruto, né, que é a maçã. O nome científico da maçã é Malus. Né? Então, essa maçã era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o ser humano provou disso. E ele não sabia disso antes. Né? Não sabia o que era bem, o que era mal. Ele vivia como uma criança pequena vive no paraíso, né? E aí, então, começou essa saga do ser humano. E esse ser, então, a gente pode dizer que ele foi designado pela divindade para que o ser humano pudesse ter liberdade. Então, a gente precisa aproximar do mal de uma outra maneira. Se o homem tem o livre-arbítrio, é porque ele pode escolher. Os seres que vivem no paraíso, digamos assim, eles não podem escolher. Eles só podem seguir o divino o tempo inteiro, né? E esses seres, então, como a serpente, como o dragão, eles foram designados para estar entre os seres humanos, para que o ser humano um dia possa adquirir essa liberdade plenamente, né? E na sua caminhada de desenvolvimento, o ser humano aos poucos vai adquirindo essa liberdade, né? E a ideia é cada vez mais nos tornarmos seres da liberdade e do amor. Porque só existe verdadeira liberdade com o amor. Enquanto somos prisioneiros, né, de paixões, de preconceitos, de hábitos, de uma série de coisas que nos aprisionam, né? A gente não tem uma verdadeira liberdade. Mas esse amor precisa ser bem compreendido também, porque hoje em dia muito se fala de amor, mas às vezes num sentido que não é apropriado.
né? Talvez às vezes num sentido que é banalizado, né? Mas o amor é algo muito profundo, né? E a gente pode então, eu vou ler aqui para vocês um trecho desse livrinho, que eu acho que é muito legal, se vocês conhecem, quem não conhece, conhecer, que é O Amor e Seu Significado no Mundo, que é uma palestra que o Steiner deu, né? E aí ele fala assim: a qualidade mais abrangente da divindade não é a onipotência nem a onisciência, mas sim o amor. A qualidade em que não é mais possível uma gradação. Quando é amor, não é mais amor ou menos amor. Se é amor, não é possível graduar o amor, né? Como é possível graduar o conhecimento ou o poder, o amor não é possível de ser medido. Ele é ou não é. E aí ele continua: Deus está pleno de amor, é puro amor, tendo, por assim dizer, nascido da substância do amor. Deus é amor puro, amor sincero, e não sabedoria ou poder supremos. Deus conservou o amor, mas dividiu o poder e a sabedoria com Lúcifer e Árima. Dividiu a sabedoria com Lúcifer, que é o outro nome da serpente, né? E com Árima, o poder, para que o homem pudesse ser livre, para que o homem, sob a influência da sabedoria, pudesse continuar avançando. Então, aí tem uma grande indicação para nós, né? Onde a gente pode reconhecer o dragão, onde não há amor. Se houver amor, amor verdadeiro, ali está a divindade, tá? Então, aí a gente já tem uma certa indicação para nos guiar. Porque pode ser sábio, né? As pessoas podem ser bastante sábias, ter muito conhecimento, mas se elas não têm amor, isso é Lúcifer. As pessoas podem ter muito poder, né? Um poder pelo poder, um poder egoísta, mas isso é Árima, que é a outra polaridade, digamos assim, né? Dos dragões, né? São dois grandes dragões esses, né? Além de muitos outros, mas esses a gente talvez já tenha ouvido falar, já conheça, né? E ainda tem no relato do Apocalipse as bestas, né? E as bestas também estão relacionadas ao dragão, né? A primeira besta tem 7 cabeças, né? E a segunda besta que sobe da terra tem 2 cornos. E essa besta, ele relaciona no Apocalipse com o dragão. Ele fala que essa besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças, o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. Então, existe uma relação dessa besta também com o dragão. E a besta que sobe da terra com 2 cornos falava como o dragão. Então, digamos assim, Micael tem uma legião de anjos e o dragão também tem uma legião, né, com ele. E geralmente são representados de uma forma animalesca. Tá? Por quê? Para o ser humano, se rebaixar, digamos assim, ao reino animal é anti-evolutivo, né? É anti-desenvolvimento. Para o animal ser animal, tá tudo certo, né? E é muito bonito os animais, né? É muito bonito a
gente observar. Mas quando um ser humano se conduz como um animal, então isso é um rebaixamento da consciência, tá? E aí, talvez tenha um papel que eu possa fazer. Só uma... Então a gente precisa estar muito atento, né? A gente precisa... Vocês conhecem bem? Tem um giz de cera aí? Vocês conhecem bem, talvez, essa representação, né, da lemniscata, né? Uhum. E que também é o símbolo do infinito, né? Se a gente coloca assim, e aí a gente pode fazer também como uma representação do ser humano, né? Então, a gente vê que aqui tem duas polaridades, né? Uma superior, uma inferior. E aqui um cruzamento no meio. Então aqui também é uma trimembração, a gente pode pensar, né? Duas polaridades e algo no meio que se relaciona com essas polaridades, né? E aí então aqui a gente pode representar essa polaridade superior como a cabeça, né? O neurosensorial, onde a gente pensa e onde a gente tem mais consciência, não é assim? É onde eu falo, onde eu digo eu de mim mesmo, né? Agora, aqui embaixo, no mundo do metabolismo, a gente já não tem muita consciência. Isso inclui braços e pernas, né? E também essa parte abdominal. A gente não sabe o que está acontecendo aqui na nossa barriga agora, né? A gente não tem muita consciência do que os órgãos estão funcionando. E aqui no meio, que é esse lugar onde estão o coração, o pulmão, são âmbitos, digamos assim, intermediários. A gente tem um pouco de consciência, mas não total consciência, né? Aí a gente fala uma semiconsciência, ou uma consciência sonhadora, né? Então, a gente pode, por exemplo, né, agir sem pensar, quando não está conectada essa parte inconsciente com o nosso pensamento, né? E aí, então, é um dragão. A gente pode pensar e ficar só no pensar e não agir, ficar paralisado, né? E aí também é outro dragão que se apresenta. E aí é muito importante o ritmo por isso, porque o ritmo está aqui nessa esfera do meio que faz a conexão, então, do pensar com o agir, ou com o querer, a gente fala, né? Mas tem mais relação com a ação mesmo, né? Porque no português, no alemão é diferente, a palavra wollen, ela é um querer que já está indo para a ação. E quando a gente fala querer no português, pode ficar parecendo algo assim, um desejo, algo assim, que não necessariamente vai para a ação. Então, eu prefiro, às vezes, chamar essa parte do lado do agir, né? Que aqui a gente age, né, nessa esfera, né, dos braços, das pernas, do metabolismo. Né? E aí, então, a gente precisa encontrar esse caminho de levar consciência, né, até as nossas ações. E também a nossa vontade, né, para o nosso pensar. A gente precisa exercitar esses dois caminhos, né? Como que a gente exercita
a vontade para o pensar. Por exemplo, eu trouxe até aqui, talvez vocês conheçam, esse livrinho dos exercícios complementares. E aqui ele propõe um exercício para o pensar, um exercício para o sentir, um exercício para o querer. E depois mais alguns exercícios. Então, e é um exercício da vontade se dedicar a esses exercícios aqui. Por quê? A gente vai estar levando a nossa, digamos, a vontade, por exemplo, no exercício do pensar, para dominar esse pensar. Da mesma forma que Micael domina o dragão sem matá-lo, isso é muito importante. O dragão não pode ser morto. O dragão tem qualidades que a gente precisa observar, como eu falei. Sem o dragão, a gente não teria liberdade. Sem a serpente, no paraíso, a gente não poderia ter livre-arbítrio. Que é uma ideia nova no cosmos. Porque no cosmos existem as hierarquias e os seres que seguem as hierarquias sem questionamento, E o ser humano é tão questionador, O ser humano realmente a gente pode comparar com um ser que anda na corda bamba, E aí o importante para não cair dessa corda bamba é a gente, e os equilibristas eles fazem isso, eles vão um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, para poderem andar sobre a corda. Se eles forem retinho, eles caem. E se eles forem demais para a direita, cai também. Se for demais para a esquerda, cai também. Então, a gente pode trilhar esse caminho entre uma polaridade e outra, ritmicamente, e aí então a gente consegue encontrar uma indicação de como lidar com esses dragões. Então, aí existem, a gente pode pensar também nessas fraquezas, digamos assim, que acometem o ser humano. A Igreja Católica chama de pecados, ou tentações, No Pai Nosso é referido como tentações, E tentar dar nome para esses dragões. Isso é importante, porque quando a gente conhece,